Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. O planeta Terra está vivendo um período de fim de ciclo. E em breve iniciará um novo ciclo. Portanto, o planeta Terra está saindo de um patamar evolutivo e adentrando a um novo patamar mais elevado em termos de evolução. Por isso que nós, habitantes do planeta Terra, precisamos entender o que se passa. Precisamos conhecer as informações que o mais alto nos fornece. Porque dessa forma estaremos mais seguros, mais protegidos, e conhecendo o que se passa, poderemos tomar melhores decisões hoje e amanhã. Sendo assim, e a partir deste cenário, vamos neste vídeo conhecer mais informações deste livro chamado Futuro Espiritual da Terra. Livro ditado pelo Espírito André Luiz e recebido pelo médium Samuel Gomes. São muitas as informações que esse livro nos apresenta. Iremos então no capítulo número 30, intitulado Mudança nos planos espirituais do planeta. Seguimos as orientações passadas pelo coordenador da equipe socorrista para que numa só corrente de forças penetrássemos naquela construção semidestruída. Seria necessário criarmos um padrão elevado junto aos companheiros que ali se encontravam e com mais facilidade resgatá-los das condições precárias que a prisão naquela masmorra infecta e repugnante os colocava. Eram doentes de todos os matizes, e o lugar lembrava os antigos vales dos leprosos da época cristã, em que estes viviam separados da convivência social. Tratados como animais, a maioria deles era composta por antigos tiranos do passado que sofriam severa vingança nas mãos de suas vítimas. Além disso, encontravam-se escravizados pelo peso da culpa por suas ações inconsequentes. Os doentes receberiam tratamento para melhorar seus padrões mentais e seriam levados para locais de recuperação. De lá, seriam encaminhados para sua nova moradia planetária. Mergulhariam num estado de sono e só acordariam em processo de reencarnação, necessitando deste longo estado de hibernação para não sentirem tanto o peso da mudança de mundo, o que os tornaria mais predispostos ao aprendizado. Muitos deles gemiam, falavam palavras desconexas, já que não tinham forças para quase nada. Alguns estavam mutilados, outros feridos, e deviam ter sofrido as mesmas agressões e maus tratos que impuseram a outras pessoas um dia. Mais uma vez, vamos encontrar a misericórdia divina operando junto aos caídos, dando-lhes a oportunidade de resgate para direcioná-los às sendas do bem e do trabalho. No futuro, estariam todos juntos em reencarnações libertadoras, pois as vítimas e os verdugos eram o mesmo grupo em momentos alternados, sendo convocados ao perdão. Clarencio,
que auxiliava o trabalho de forma orientadora e prática falou sensibilizado. Os planos espirituais estão sendo limpos para diminuir as emanações mentais inferiores desses companheiros desequilibrados, que criam com seus pensamentos e emoções espaços como estes, mantendo focos de infecção ou núcleos nocivos de viroses e germes, sustentando um centro de problemas para a realidade material humana. Esses irmãos semi-inconscientes são verdadeiros zumbis. E não por acaso são retratados assim nas ficções cinematográficas da atualidade. Isso acontece pelo interesse em filmes criados e assistidos pelos que sintonizam com o tema, que na realidade são a descrição do que acontece em muitos planos inferiores. Não será de se estranhar quando aqui a aportarem pelo desdobramento durante o sono, que encontre as circunstâncias idênticas às que viam em seus filmes. Este panorama deverá sofrer modificações e passará a ser educandário para os que desencarnarem em condição de erros e deslizes, no propósito mais direto de novamente edificá-los no bem. A primeira esfera de espiritualidade superior que envolve a Terra, onde nosso lar e outras colônias estão localizadas, se fixará no umbral e na crosta do mundo material. Ela retratará as condições de nossa colônia, favorecendo com isso a retificação dos que ainda necessitam de reeducação, criando uma disposição melhor para trabalhar e mudar as suas ações, sem se prenderem aos efeitos negativos. Em consequência a essas mudanças, as faixas vibratórias dos planos mais elevados se aproximarão mais do orbe, ficando em sintonia com esferas mais superiores, ampliando-se para o melhoramento geral de tudo que diz respeito à Terra. Dessa forma, até mesmo os planos inferiores terão um padrão de elevação com as características próximas das que encontramos em nossa colônia e similares. E nosso planeta ficará num patamar mais nobre. Não existirão mais trevas no fundo da Terra, e sem o peso e a desqualificação de vibrações inferiorizadas, o planeta intensificará as mudanças na realidade material, fazendo com que ocorra mais facilmente a aplicação de outros recursos e capacidades em todos os setores da realidade física de nosso ser, o Filho do Homem. E depois dessas reflexões, integramo-nos ao auxílio daqueles irmãos para que pudessem ser acolhidos e direcionados ao destino que os aguardava. Conhecido, portanto, o conteúdo do capítulo número 30, vejamos o que nós podemos aprender com este livro. Lembrando que não estamos fazendo um estudo sequencial, capítulo a capítulo, deste livro. Não estamos. Já vimos um capítulo, que foi o número 29, e agora vamos ver o 30. E no futuro, a depender das possibilidades, veremos outros capítulos. Já que este conteúdo
faz com que aquele que deseja entender o que se passa com este planeta, o que se passa com sua vida, aquele que deseja e busca respostas e entendimentos, encontra aqui muitas respostas. Então vejamos. O grupo, e aí precisamos entender esse início do capítulo. Havia um grupo de espíritos trabalhadores que estavam trabalhando em pontos onde eram solicitados a título de resgates e auxílios. Dentro desse grupo estavam Clarencio e André Luiz. Clarencio, um ministro da cidade espiritual Nosso Lar, e André Luiz, aquele que foi resgatado por Clarencio no umbral. Então esses dois estavam junto a esse grupo. E esse grupo seguia para uma construção semidestruída em uma região umbralina. E aqui já tem um ponto importante. O ambiente umbralino, o cenário umbralino, nos apresenta exatamente esse tipo de construção de edificação. Construção semidestruída. Tudo no umbral é destruído, semidestruído, mal acabado, sujo, fétido, sombrio, escuro, perigoso, assustador e muitos outros adjetivos. Assim é o umbral. Não se encontra no umbral uma cidade edificada de maneira perfeita, com ruas pavimentadas, calçadas, árvores, prédios, casas, universidades, hospitais. Isso nós encontramos nas cidades espirituais. Aí sim, são locais elevados, melhores do que nós temos aqui. Se nós pegarmos a cidade mais limpa, mais linda, mais organizada, mais civilizada deste planeta, na contraparte material, ela está muito aquém de uma cidade espiritual, onde a limpeza é impecável, a organização é impecável, e toda a estrutura funciona de maneira plena. Seguimos as orientações passadas pelo coordenador da equipe. Então, Clarencio, que é um ministro do Ministério do Auxílio da Cidade Espiritual Nosso Lar, ele não era o coordenador, ele era apenas um voluntário, um trabalhador, um obreiro que estava ali ajudando aos outros. Olha a lição de humildade. Porque pensemos, para chegarmos, ao posto de ministro de uma cidade espiritual, quanta sola de sandálias da humildade, a gente não tem que gastar? Quanto trabalho a gente não tem que trabalhar? Quantas lágrimas, quantos resgates nós não temos que trabalhar para chegar num ponto desse? Mas ele, lá como ministro, não se importa. Vai trabalhar. Aonde é útil. Aonde pode ser útil. E André Luiz também. Os dois ali na equipe. Para formar uma corrente de forças. Uma equipe, quando vai para um serviço de resgate, ela tem que estar com o pensamento unificado. Se essa equipe não estiver com todo o seu ideal ali unificado, a chance deles não conseguirem é grande realizar o resgate. Existe a necessidade de um mesmo entendimento, de uma mesma vontade, para que algo possa acontecer. Não é diferente de quando observamos a competição do remo.
onde 2, 3, 4, 5 ou mais atletas num barco estão remando numa mesma direção. Aqui é a mesma coisa. Se houver um que esteja remando na direção contrária, a chance de fracasso é muito grande na atuação das equipes de resgate. Por isso que não é qualquer um que vai. Precisa ter capacidade para integrar uma equipe como essa. Não é brincadeira. Então aqui, uma corrente de forças para penetrar naquela construção semidestruída. Seria necessário criarmos um padrão elevado de pensamento, de sentimento, de vontade, de desejo. Porque se eu faço parte de uma equipe de resgate, chego até esse local e fico horrorizado, fico perturbado, fico desequilibrado, coloco em risco a missão. Então existe todo um pré-requisito que envolve a missão. Não é brincadeira. Existe um planejamento, uma organização para que uma incursão em região umbralina aconteça. Já que se vai qualquer um de qualquer jeito, é capaz de ficar lá, retido, no umbral, como um prisioneiro. Então a gente já observa que no primeiro parágrafo a gente já fica aqui alguns minutos meditando e desenvolvendo os ensinamentos que aqui estão. Porque isso aqui é uma escola. Clarencio é um professor, André Luiz é um professor, que estão aqui nos ensinando. Resgatar esses espíritos em condições precárias naquela prisão, uma masmorra infecta e repugnante. Olha aqui, que ambiente, que cenário. Eram doentes de todos os matizes. Então a gente encontra ali todo tipo de enfermidade. O lugar lembrava antigos vales dos leprosos da época cristã. Imagine um vale, uma região separada da cidade, distante da cidade, onde grupos de homens e mulheres, crianças, idosos, se encontravam, se reuniam. E ali ficavam retidos porque tinham lepra. Imagina esse lugar. Imagina esse ambiente. Imagina o odor, o visual, o sofrimento, a falta de esperança que nesses lugares brota. Imagina. Imagina o peso da atmosfera, da egrégora de um lugar desse. A maioria deles era composta por antigos tiranos do passado. Aquele grupo que estava naquela masmorra infecta e repugnante era formada na maioria por tiranos do passado. Em que estado eles estavam? Muitos gemiam, outros falavam palavras desconexas. Não tinham forças para quase nada. Alguns mutilados, outros feridos. E aí André Luiz diz, deviam ter sofrido as mesmas agressões e maus tratos que impuseram a outras pessoas em outros dias. Porque é assim que funciona, sim. Se eu fui um algoz, se eu fui um verdugo, se eu fui um agressor no passado, e não mudo minha atitude no presente, no futuro, aquelas agressões que eu pratiquei poderão chegar em mim. Porque eu não mudei, não desejei mudar, não trabalhei para mudar. Aqueles que eu agredi desejam vingança. Ao desejar a vingança, o que eles vão querer fazer comigo? O que eu fiz com eles e talvez muito mais.
É cartesiano isso. É óbvio. Aquele que quer vingança, ele quer retribuir aquilo que ele recebeu. E é isso que acontece aqui. Tiranos que usaram do poder ao bel prazer. Fizeram e desfizeram. Pisaram, agrediram, machucaram, estupraram, violentaram, assassinaram. Isso é o passado. Se eles continuam nessa senda, nessa marcha, o futuro vai trazer a eles exatamente o que eles plantaram. Sementes de ódio. E a semente brota. Bastando ter ali o ambiente para que ela ecloda. Só que aqui eles não estão sendo resgatados a título de vamos dar uma nova chance no plano físico. Eles mudaram. Eles agora desejam um futuro melhor? Não. Negativo. Eles estão sendo tirados daquela região para serem transportados a um outro planeta. Para esse grupo aqui resgatado, não tem mais chance no planeta Terra a curto e médio prazo, perdão. Não sei nem se a longo prazo também, né? Não tem mais, acabou. Porque eles não fizeram por onde ter o direito de permanecer aqui. Nós precisamos ter o direito, a possibilidade, a chance, o mérito de estar aqui. Nós não somos donos do planeta. Deus é o dono do planeta. Deus é o dono deste nosso orbe e é Ele que manda. São as leis dele que estabelecem o que deve ou não deve ser feito aqui. O homem não é dono deste planeta. Tanto é que estes homens resgatados, esses espíritos, vão embora. Na verdade, já foram embora. Não estão mais aqui. Esses espíritos já foram transportados para um outro sistema, para um outro planeta, para uma outra realidade, onde lá eles vão começar uma nova história. Mas aí sim, nesse processo entra a misericórdia divina, que é o processo como tudo isso se dá. Como é que vai ser isso? Esse grupo vai lá e retira esses espíritos. Muitas vezes, aqui não está descrito no livro, mas muitas vezes existe um embate. Porque a equipe de resgate chega ao local e ali esses que estão aprisionados estão sendo cuidados, entre aspas, é lógico, né? Entre aspas, por uma outra equipe. A equipe dos que desejam vingança, pelos agressores. Os agressores não vão aceitar liberar esses que são seus escravos, prisioneiros. Não vão liberar fácil. Então muitas vezes existe um embate. Aqui não citou nada. Então eles chegam lá, retiram. A misericórdia divina diz o seguinte, olha, todos eles vão entrar em estado de hibernação para não sofrerem mais. Então a perturbação mental, a perturbação do perispírito, o desequilíbrio, as emoções angustiantes, tudo isso vai dar uma diminuída, vai dar uma acessada porque eles entram em hibernação. São colocados lá nos equipamentos de transporte e é equipamento de transporte. Não é essa história de que, vou pensar aqui e vou aparecer lá do outro lado da galáxia. Não é assim que funciona. Para espíritos da estirpe, do nível de Jesus, é uma outra história. Mas para esses que são muito materializados, precisa de uma nave mesmo.
uma nave espacial mesmo. E é lá que eles serão colocados e transportados. Serão milhares de naves que farão esse transporte. E lá, neste novo planeta, eles serão recebidos por um outro Cristo. Lembremos os capelinos. Os capelinos saíram de Capela. Capela, o sistema Capela, existem lá Cristos ou um Cristo, aí eu não sei se são mais ou é apenas um, que cuida daquele orbe, daquele sistema. Quando eles saíram de lá e vieram para cá, para o planeta Terra, foram recebidos por Jesus, já que Jesus é o governador deste planeta, é o responsável por esse planeta. O planeta é de Deus e Jesus é o governador. Ao chegarem aqui no nosso sistema solar, se aproximarem do ambiente, da atmosfera terráquea, eles foram recebidos por Jesus. Jesus falou para os capelinos. Jesus apareceu a eles numa assembleia, todos estavam lá, todos. Jesus falou que não os abandonaria, que eles teriam todas as chances possíveis, que ele enviaria emissários e prepostos para auxiliar a todos e que ele contava com a ajuda daqueles que desejavam a melhoria. Foi assim que aconteceu. E aí eles começaram a reencarnar aqui. Vai acontecer o mesmo com esses que saem daqui e vão para outro planeta. Lá serão recebidos por um outro Cristo. E a história vai se desenvolver lá. No futuro, se eles mudarem e conseguirem apaziguar a sua agressividade, sua violência, se tornarem menos bélicos, mais fraternais, amorosos, etc., e estiverem no mesmo padrão que a Terra estará, né, no futuro, logicamente, estamos falando de futuro, eles poderão retornar caso eles desejem. Como muitos capelinos que aqui estagiaram e retornaram para o sistema Capela. Quais, por exemplo? Os egípcios. Os egípcios vieram de Capela, se refizeram aqui no planeta Terra e quase todos retornaram ao sistema de Capela, porque já tinham merecimento. Já podiam conviver com o nível capelino. O mesmo vai acontecer, caso eles desejem. Os que aqui ficaram são os que não conseguiram atingir esse patamar ou aqueles que escolheram ficar. Que eu posso desejar ficar, já que de repente cria-se um vínculo com o planeta Terra. Esses tiranos, acabou a conversa para eles. E o êxodo, no qual esses tiranos estão inseridos, não começou agora, começou no início do século XX. No início do século XX começou o êxodo, já começaram a ser retirados espíritos do planeta Terra e enviados para outro orbe. Nós estamos no século XXI, já são 2 séculos. São 200 anos que o êxodo está acontecendo. Os planos espirituais estão sendo limpos para diminuir as emanações mentais inferiores desses espíritos desequilibrados. Emanações mentais inferiores. Mas só um desencarnado emite emanação mental inferior? Não. Reencarnado também. Você emite emanação mental. Eu também. Qual é o tipo? Qual é a qualidade? Inferior ou superior? Vamos lá, você está no trânsito. Que tipo de emanação mental você está emitindo?
Você está numa fila que não anda. No banco, na casa lotérica, no supermercado, para colocar gasolina no carro, eu não sei. Você está numa fila e a fila não anda. Que tipo de emanação mental? Você está num jogo de futebol, num estádio. Que tipo de emanação mental você está emitindo? Se for inferior, você está ajudando a pavimentar um tipo de ambiente. E a culpa é tua. Se eu estiver emitindo uma emanação mental superior, eu estou ajudando a limpar estes sítios espirituais. É assim que a gente ajuda e é assim que a gente atrapalha. Pergunto, nós mais ajudamos ou nós mais atrapalhamos? Interrogação. Responde aí para você. Companheiros desequilibrados criam com seus pensamentos e emoções espaços como estes, que é o umbral. Eles estão num espaço, mas imagina todo o planeta, são 8 bilhões de mentes, 8 bilhões de mentes, emanando mentalmente emoções, sensações e pensamentos. Então, se eu penso negativo, eu estou contribuindo para a manutenção de um espaço como esse aqui. Eu estou contribuindo. Essa é minha parcela de contribuição. Então eu preciso mudar agora o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero. Porque se eu sou um contributo nesse caminho, ao desencarnar eu serei sugado para o umbral, porque o meu pensamento construiu parte do umbral. Se o meu pensamento é meu e eu sou o que eu penso, naturalmente eu sou chupado para lá. Será que é difícil entender isso? Como pensas, viverás. Emmanuel nos explica isso. E o meu pensamento, ele vai criando uma amálgama, uma egrégora. Isso vai atrair o que eu sou. Seguindo. Mantendo focos de infecção, núcleos nocivos de viroses e vermes. Muitas das doenças que nós temos aqui nascem no plano espiritual. Mas vai nascer lá no nosso lar, em Alvorada Nova, na Colônia Esperança? Vai? Não. Nasce aqui, perto da gente. E o meu pensamento depressivo, angustiado, de medo, de pavor, de raiva, de cólera, vai atraindo esses vermes, essas viroses. Este panorama deverá sofrer modificações. E aí ele começa a falar da mudança que já está acontecendo. Estamos em mudança, estamos em reforma. Passará a ser um educandário. Essas regiões que estão sendo limpas, elas não ficarão ali abandonadas, vazias. Porque Jesus já disse, uma casa limpa que não é habitada, ela é ocupada por espíritos piores do que os primeiros. Jesus disse isso. Então a casa não pode ser abandonada. Ela tem que ser ocupada, mas de uma maneira correta. Eis aí a questão. Existe uma maneira de se ocupar o local. Uma maneira de se ocupar uma casa, um carro, um corpo, uma mente. Importante pensar sobre isso, para a gente não ser refém das situações. Passará a ser um educandário. Onde hoje a gente tem, como ele diz aqui, edificação semi-construída, asquerosa, infecciosa, etc, etc, etc. Ali haverá educandários, escolas,
prontos socorros, hospitais, etc., etc., para atender à nova demanda que está surgindo. Porque eu, nessa mudança, né, de um patamar evolutivo para outro do planeta, eu não vou mudar de uma hora para outra. De novo, o bem prevalecerá sobre o mal, mas ainda haverá o mal. Nós ainda cometeremos erros. Por isso, educandário, que ele diz aqui. Por isso, pronto-socorro, para a gente se refazer, para a gente entender onde errou, para a gente aprender com quem sabe mais que a gente, para a gente se tornar um espírito humilde e trabalhador. A primeira esfera da espiritualidade superior que envolve a Terra, quem estudou aqui, quem acompanhou todos os nossos estudos do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, sabe do que está falando aqui. Quem não acompanha, não se interessa, está boiando agora, né? Mas eu vou explicar. A primeira esfera da espiritualidade superior que envolve a Terra, onde o nosso lar e outras colônias estão localizadas, se fixará no umbral e na crosta do mundo material. Vamos lá, para a gente entender. Temos o planeta aqui, redondinho. E temos 4 faixas umbralinas. 3 externas, 3 do lado de fora. Então eu tenho aqui o piso da minha sala. E para cima, eu tenho 3 faixas, 3 planos espirituais diferentes. A saber, logo aqui na minha cabeça eu tenho umbral pedregoso. Depois, acima dele, umbral nebuloso. E lá em cima, o primeiro, umbral denso. Então temos esses 3. Pedregoso, nebuloso e denso. Depois dessa terceira faixa, lá em cima, bem lá em cima, vem essa faixa que ele diz aqui. Primeira esfera de espiritualidade superior. Essa faixa de espiritualidade superior está fora dessa faixa do umbral denso, que é onde está nosso lar e outras cidades. Então eu tenho aqui a crosta, subindo, umbral pedregoso, segundo, umbral nebuloso, terceiro, umbral denso. E aí, em cima do denso, faixa de espiritualidade superior, onde estão as colônias espirituais. Certo? E aí a 4ª faixa umbralina está dentro da Terra, aqui ó, debaixo do meu pé, ó, lá embaixo, que é o cavernoso. E lá o bicho pega. Essa primeira faixa, ela vai descer, ela está descendo. O umbral denso vai desaparecer, se já não desapareceu. Depois o umbral nebuloso vai desaparecer, ela vai descendo, ó, pá, pá. Conforme a roda vai girando, ela vai descendo. O processo está em andamento, ela está descendo. Nosso lar está mais próximo da crosta do que estava 500 anos atrás. Está descendo. E vai se fixar na região umbralina. Onde nós temos umbral, essas 3 faixas externas, não vai haver mais. Nós teremos então a primeira esfera de espiritualidade superior. Teremos a crosta e aqui em cima já teremos uma faixa de espiritualidade superior. Por isso que a vida será melhor. O ambiente será melhor. O bem irá prevalecer sobre o mal. Porque essa força está fazendo assim no planeta. Ó. E essas faixas umbralinas estão desaparecendo. E no umbral cavernoso, ele será limpo e ali será instalada a região do educandário, dos hospitais e dos prontos-socorros. Então, salva de palmas para Deus. Para Jesus. Para as mentes, para as inteligências que nos dirigem. Porque isso é sensacional. E aí, a crosta, onde nós estamos, aqui plano físico, retratará as condições de nossa colônia.
favorecendo com isso a retificação, reeducação, criando disposição melhor para trabalhar e mudar ações, acabando com o efeito negativo. Então é homeopático. As cidades espirituais, essa faixa de espiritualidade está chegando perto da gente. E no futuro vai estar absolutamente mesclada, difundida com o plano material. Não vai dar para separar essa primeira esfera de espiritualidade que hoje está a muitos quilômetros lá em cima, mas está se aproximando da gente. Pá. Em consequência disso, as faixas vibratórias dos planos mais elevados se aproximarão. Então as faixas que estão fora do planeta, na área mais externa do planeta, vão se aproximar. Os espíritos mais elevados estarão mais próximos do que hoje estão, do que estiveram no passado, ampliando-se para melhor o entendimento geral a respeito da Terra. Não dá para ficar feliz com isso? Esperançoso? Não dá para querer trabalhar mais nesse processo? Querer ajudar? Querer fazer parte? Você não quer fazer parte? O nosso planeta ficará num patamar mais nobre. Não existirão mais trevas no fundo da Terra. O cavernoso que ele diz. Tchau. E sem o peso e a desqualificação de vibrações inferiorizadas, o planeta intensificará as mudanças na realidade material, fazendo com que ocorra mais facilmente a aplicação de outros recursos e capacidades em todos os setores da realidade física de nosso ser, o Filho do Homem. Conforme isso vai acontecendo, essas faixas vão se aproximando de nós, faixas superiores, novas situações e condições irão surgir, coisas que nós nem imaginamos. Como, por exemplo, a aproximação de outras humanidades que estão muito próximas a nós, mas que não irão se fazer presente antes da hora. E eu não vejo a hora disso acontecer. Mas eu vou ter que ter paciência, porque eu ainda vou desencarnar e reencarnar algumas vezes até que isso aconteça. Mas está tudo bem. Porque eu já entendo isso e vamos em frente. E depois dessas reflexões, integramos-nos ao auxílio daqueles irmãos para que pudessem ser acolhidos e direcionados ao destino que os aguardava. Acredito que esse capítulo seja de suma importância para nós que aqui estamos agora e desejamos um amanhã melhor. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.